Olá pessoal, aqui é a Andresa falando. Mais um processo do livro Peça e Será Atendido, aprendendo a manifestar os seus desejos. Se você está ouvindo aqui esse vídeo, né? Esse áudio-vídeo pela primeira vez, eu estou fazendo aqui no canal do YouTube todos os processos do livro Peça e Será Atendido para que você mude a sua vibração. Então, aqui no canal, gente, também tem toda a playlist do audiobook do livro Peça e Será Atendido. Se você quiser voltar nos capítulos, ouvir, eu sempre recomendo, tipo, você tá dando uma caminhada, tá meio de bobeira, bota um audiobook, escuta um audiobook que ajuda muito a você a entender algumas coisas e colocar em prática os exercícios, porque a lei da atração, ela funciona, ela é maravilhosa, só que se você não colocar em prática aquilo que você está aprendendo, nada vai mudar. Por exemplo, esses processos, como os Abrams falam, né? Ele botou 22 processos aqui no livro, mas você não precisa fazer todos, você pode escolher alguns. Eu tenho os meus preferidos, assim, para poder me sentir bem e permitir que o universo me traga aquilo que eu quero, sem ficar vibrando na escassez, sem ficar vibrando na falta. Porque por que muitas pessoas não conseguem realizar os seus desejos ou até mesmo não acreditam na lei da vibração? Porque na maior parte do tempo elas estão com resistência, elas estão vibrando na falta, na escassez, na urgência. E essas atividades aqui, esses processos, são justamente para você mudar o seu estado de espírito. E quando você muda o seu estado de espírito, você começa a se sentir bem, você fica em paz. E quando você está em paz, quando você sente o bem-estar, quando você se permite ficar bem, você deixa a energia do todo fluir por você, e tudo começa a chegar no seu caminho. Você começa a manifestar várias coisas. Então, dado o recadinho, os links das playlists das minhas prediletas aqui do canal estão abaixo desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo. Então, se você está gostando desse processo aqui, deixa o teu like, deixa a tua dúvida, o teu comentário, vai ser maravilhoso poder te responder. Então, o processo número 12, gente, não seria bom se? Essa é a pergunta. Como é que você vai usar esse processo? Quando você perceber que você está indo para o negativo. Sabe, quando aquele pensamento negativo vem, isso é uma resistência. Você está oferecendo uma resistência. Sempre que você estiver pensando negativo, sentindo uma emoção negativa, o Abrams diz que a melhor maneira de você... Isso é uma bênção na nossa vida. Por quê? Porque você percebe que você está oferecendo resistência. E quando você percebe que você está oferecendo resistência, você melhora a sua chance de ir para o lado positivo, ou seja, mudar os teus pensamentos. Então, esse processo de número 12 não seria bom? Você também pode usar... Sabe, com aquelas pessoas que têm uma conversa muito negativa, que falam só de problemas, ou que ficam reclamando? Quando você não usa esse não seria bom, você faz ela pensar de uma outra maneira, ter uma outra visão. Também é bem legal para poder desvirtuar essas conversas negativas. Então, lá na escala de referência emocional, você tem que estar entre desânimo e crença, expectativa positiva para poder usar esse exercício, tá? Por que tem essa escala, gente? Porque às vezes a pessoa está tão ruim, que alguns exercícios que tem aqui nesse livro, ela acha impossível de usar. Então, se ela está lá numa depressão e vai pedir para ela olhar não seria bom, ela vai sempre olhar o lado negativo da situação. Então, é muito importante você observar as suas emoções para que o processo realmente funcione. Então, vamos para o processo, gente. Quando você diz, quero que isso aconteça, mas ainda não aconteceu, você está ativando uma vibração de ausência do que deseja. E quando você deseja algo que você ativa a vibração contrária, ou seja, a ausência daquilo ali, nada muda. Então, por exemplo, assim, eu quero dinheiro.
Você quer dinheiro porque você está sentindo a falta do dinheiro. Então, essa ausência, esse sentimento de ausência faz que nada mude. Como é que seria então? Não seria bom, usando o processo aqui, não seria bom se eu pudesse usufruir do fluxo do dinheiro na minha vida? Não seria bom que eu vivesse uma vida abundante e próspera, cheia de crescimento e alegria? Quando você começa a fazer esse exercício, você sai daquela vibração. Por exemplo, assim, nessa questão do dinheiro mesmo, na verdade, o que todo mundo quer não é o dinheiro em si, é a liberdade que o dinheiro traz. Então, quando você quiser mudar a vibração, porque você está numa escassez, você tem que ativar aquele sentimento que, se você tivesse o dinheiro, o que você faria? O que você quer com o dinheiro? O que eu quero? É muito importante. Eu quero dinheiro. Tá. E quanto de dinheiro você quer? E o que você vai fazer se você tiver esse dinheiro? Eu vou poder viajar, eu vou poder fazer cursos, eu vou poder comprar roupas novas, eu vou poder ir num bom restaurante, eu vou poder andar num carro melhor. Então, qual é a sensação disso? Então, não seria bom se eu tivesse uma quantia de dinheiro que eu pudesse ter um carro novo, pudesse andar nesse carro, sentir esse carro? Então, é isso que os Abrams falam. É essa a ativação, a sensação se você já estivesse vivendo aquilo que você quer. Porque se você diz assim, eu quero dinheiro, você está vibrando na falta, e aí você nunca vai manifestar aquilo que você quer. Uma vez, eu gosto sempre de contar essa história, já contei várias vezes aqui nas lives do canal, enfim, mas vou contar bem rapidinho aqui. Eu tive uma situação muito desafiadora na minha vida e eu nem conhecia a lei da atração. Na verdade, eu não conhecia nada sobre esse mundo de autodesenvolvimento, mas eu tinha um desejo muito forte que eu queria mudar minha vida. Então, eu escutava muito audiobook. E eu escutava aquele A Ciência para Ficar Rico, Segredos da Mente Milionária. Foi muito legal que depois de alguns anos, isso é uma coisa que os Abrams falam, né? Quando a gente aprecia alguma coisa, a gente termina atraindo para a nossa vida a essência daquilo ali. Depois de alguns anos, escutando aquele audiolivro, né? Os Segredos da Mente Milionária, e admirando, apreciando, que é isso que ele fala também dentro desse estudo dos livros dele, eu fui fazer um treinamento, acho que uns 3 anos depois, eu fui fazer um treinamento com o autor desse livro, e foi fantástico, foi o melhor treinamento que eu fiz na minha vida, foi com esse cara. E eu estava na minha casa quando uma amiga, que é uma amiga pelo WhatsApp, de um grupo que a gente se falava, que a gente estava ali fazendo um curso juntas, e ela me convidou para ir. Tudo aconteceu assim, sabe? O dinheiro, a estadia, a passagem para ir para poder viajar, tudo fluiu. Porque, na verdade, de tanto ouvir aquele audiobook, e eu terminei manifestando a essência daquilo ali. E tá sendo até engraçado agora, porque eu não ia te contar essa manifestação. Eu ia te contar uma outra história de ter vivido esse processo de desafio. E eu agradecia muito, e eu escutava esses livros. E aí agora, conforme eu tô te contando aqui, me veio, né, a nitidez. Olha só, tu viveu a essência daquilo que tu apreciava, que era ouvir o audiobook dos Segredos da Mente Milionária. É muito interessante isso, como o universo conspira. Enfim, mas voltando ali, então a gente contei uma manifestação aqui, e o que eu queria te contar é que eu agradecia muito, 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 muito. E a minha vida estava um caos, gente, estava um caos. Mas só o fato de eu apreciar o que eu tinha, e eu nem sabia dessas ferramentas aqui, já mudou a minha vibração. E quando você muda a vibração, o próprio universo se encarrega de trazer as pessoas e as situações. Naquela época, eu trouxe pessoas que me ajudaram, as portas se abriram. Essa moça mesmo que eu estou contando aí, que eu fiz amizade pela internet. Então tem tanta coisa legal, gente, tanta coisa legal que acontece na nossa vida quando a gente muda a nossa vibração. E esses exercícios aqui é justamente para isso.
E agora, voltando aqui para o livro, esse não seria bom é ótimo em todas as situações que você pode usar na tua vida. Então, né, não seria bom se o teu desejo viesse até você? Então você alcança uma expectativa quando diz isso que não tem muita resistência. E assim você vai elevando a tua vibração até que você chegue no topo lá da escala vibracional. E aí ele dá um exemplo assim, ó. Não seria bom se aproveitássemos ao máximo esse encontro com os amigos? Não seria bom se a estrada estivesse livre e fizéssemos uma ótima viagem? O desejo pode ser de achar um relacionamento. Aí ele dá um exemplo. Não seria bom se eu encontrasse um par maravilhoso com que eu pudesse construir uma vida feliz? Melhor do que você chegar e dizer assim, eu quero um namorado, eu quero um relacionamento. Quando você diz isso, você está na falta, você está na escassez. Então, que você não consegue, aí você fica ativando um monte de resistência. Mas se você diz assim, não seria bom se eu encontrasse um par maravilhoso com que eu pudesse construir uma vida feliz, você sente um bem-estar. E esse bem-estar que faz com que você se conecte com o universo. O jogo não seria bom se é importante e poderoso, porque você cria uma relação suave com o seu desejo. E aí você também não fica colocando uma expectativa. Se não acontecer, não é o fim do mundo. É apenas uma vibração mais delicada que você sentisse. Aí ele também coloca um exemplo aqui. Não seria bom se eu encontrasse alguma coisa que realmente funcionasse para mim? Não seria bom se o meu metabolismo começasse a cooperar um pouco mais? Aí ele fala nessa parte aqui do livro sobre emagrecer, que você pode usar também se você quiser emagrecer. E, gente, essa coisa de emagrecer, nessa fase desafiadora da minha vida, como eu entrei em depressão e eu comia muito doce, que era como se eu me sentisse um pouquinho melhor, né? Aquela gratificação instantânea. E aí eu engordei muito e eu coloquei uma intenção de emagrecer. E só o fato de colocar a intenção de emagrecer, eu comecei a caminhar. É tão natural, gente, é tão natural quando você coloca uma intenção numa vibração boa, o universo te traz aquilo. Eu emagreci 15 quilos em 3 meses. Fiquei bem magrinha na época. E sempre que eu percebo que eu subo um pouco o meu peso, que eu tô comendo alguma bobagem ou que eu tô um pouco sedentária, eu vou lá, coloco a minha intenção e falo, né? Não seria bom se eu emagrecesse de uma forma saudável? E automaticamente, no meu dia a dia, eu encontro tempo, disposição, começo a caminhar, começo a correr, ou a pedalar, que eu gosto de andar de bike. Aquele exercício se torna agradável, é bom. E quando eu vejo, assim, quando eu percebo, eu cheguei naquele peso que eu queria tanto. E é isso que ele fala aqui, que com peso é um pouco mais difícil, porque a pessoa carrega o corpo para tudo que é lugar, né? Então ela tem que mudar a forma de pensar. Mas se ela não esperar resultados imediatos e ela começar a usar esse jogo para melhorar a sua vibração, ela começa a mudar toda a parte celular do corpo dela. Então todo o corpo, todas as células começam a cooperar também. Então é uma espécie de um processo coletivo. Então, quando você usa esse jogo, não seria bom ser, quando você jogar e acreditar que tudo vai se alinhar, isso vai acontecer. Então você também tem que ter um pouquinho de fé. E eu sei que às vezes é desafiador ter fé quando a pessoa está com uma situação muito complicada, mas aí Andresa, vou te dizer o que eu faço, o que eu ensino nos meus grupos de alunos, nos meus clientes, pessoas que eu mentoro. Coloca uma música que você gosta muito, dance, que nem diz o Anthony Robbins, quebre o padrão. Quebrar o padrão é sair daquele pensamento negativo. Então ou dá um grito, mas é legal dançar mesmo. Bota uma música que você mexa todo o corpo, 5 minutos, e dança. Eu gosto muito de uma música que é celebrar.
E é uma música até de carnaval, mas eu acho muito bonita. E aí eu canto quando eu percebo que eu estou entrando num modo negativo por alguma situação, e se o não seria bom não me ajuda, ou o processo contemplativo, que eu gosto muito dos processos contemplativos para elevar a minha vibração, mas quando eu vejo que esses não estão adiantando, eu boto uma música e canto, danço, e aí a situação, sabe, quebrei aquele padrão e eu começo a me sentir bem naturalmente. E aí tudo flui, gente, tudo flui. É assim, só que tem que praticar, não adianta você ouvir aqui e não praticar, anota aquilo que fez sentido para você. E quando eu estou lendo o livro, ou quando eu estou ouvindo os áudios, caem as fichas, assim, eu aproveito e anoto, assim, tudo no meu caderninho, e aí eu vou vendo aquilo que vai fazendo sentido e tudo vai se transformando, gente, é incrível, é incrível. Você não precisa ter força. A ação é inspirada. Quando a ação é inspirada, o resultado é maravilhoso e você traz tudo que você quer para a sua vida. Então, gente, ficamos por aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio. Se você está curtindo, tá, esses áudios, dá o teu like, que é muito importante para o crescimento do canal, e compartilhe esse vídeo também para que o próprio YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância e mostre para mais pessoas.